Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre modelagem matemática de sistemas mecânicos e a gente vai ver, no caso aqui, um sistema do tipo massa-mola amortecedor. Bem, um sistema massa-mola amortecedor, como o nome diz, é aquele que tem entre os seus elementos de circuito uma massa, uma mola e um amortecedor. Tá? De uma forma simplificada, né, a mola vai ser representada no circuito dessa forma e a expressão que representa a força dela, porque aqui em modelagem matemática de sistemas mecânicos, a gente vai utilizar as leis de Newton, né? Portanto, convém que a gente escreva as expressões que determinam a força desses elementos, né? A força que age em cima desses elementos. Então, no caso da mola, eu estou chamando aqui de Fm a força da mola, e ela vai ser dada por menos Kx, né? Esse menos é porque a mola ela se opõe ao movimento, à força que está agindo externamente a ela, né? O K é a constante de mola, e o X é o deslocamento observado por essa mola. Essa expressão aqui também é conhecida como lei de Hooke, né? Próximo elemento dos nossos sistemas mecânicos aqui em controle, os mais comuns, são os amortecedores, vão ser representados dessa forma. E eu vou chamar aqui de FA, a força do amortecedor, né? E a expressão matemática para essa força é menos B vezes V, onde, novamente, né, esse menos é porque a nossa força do amortecedor ela vai se opor à força externa que está agindo nele, né? O nosso B aqui é o coeficiente de atrito viscoso e V é a velocidade. Portanto, a mola, a força, a expressão de força dela é proporcional ao deslocamento que a mola percebe, e o amortecedor, a força é proporcional à velocidade relacionada com esse deslocamento. Tá? Como a gente vai utilizar muito a segunda lei de Newton para analisar os sistemas mecânicos, conforme a gente vai ver no exemplo a seguir, convém que a gente represente, né, tudo em função, por exemplo, do deslocamento. Então, ao invés de eu representar velocidade e aceleração, eu posso representar velocidade e aceleração em termos do deslocamento. Até porque muitas das funções de transferência que a gente deseja obter vão ser funções de deslocamento. Tá? Então, essa velocidade que eu observo na expressão do amortecedor, eu posso substituí-la por x' ou derivada primeira de x. Como eu disse anteriormente, né, o x é o deslocamento, a velocidade a gente sabe que é a derivada no tempo do deslocamento, portanto eu posso representar esse v, essa velocidade, com x' ou derivada primeira de x. O terceiro e último elemento de circuito que a gente vai ver vai ser a massa. A expressão de força da massa é a famosa força igual a massa vezes a aceleração, né? E, da mesma forma como a velocidade foi expressa em termos do deslocamento, né? A aceleração também vai ser expressa em termos do deslocamento para nossa conveniência. Então, a aceleração a gente sabe que é a derivada segunda do deslocamento, portanto, x duas linhas. Tá? Então, com isso, a gente consegue começar a analisar os sistemas de controle mecânicos. Okay? Vamos para um exemplo. Então, esse exemplo aqui, ele está no livro Engenharia de Controle Moderno, do Ogata.
E ele diz o seguinte: determine as funções de transferência x1 de S sobre U de S e x2 de S sobre U de S para o sistema que está apresentado abaixo, né? Esse sistema aqui, portanto, ele possui duas massas, tá? Então, um sistema que possui duas massas, a gente vai montar um sistema com duas equações, né? Os outros elementos que estão presentes aqui, temos uma mola de constante K1, que está sujeita, que está ligada exclusivamente à massa 1. Temos uma mola de constante K3, que está ligada exclusivamente à massa 2. E temos uma mola de constante K2 e um amortecedor de constante B, que estão ligados simultaneamente à massa 1 e à massa 2. Tá? Externamente a isso temos x1. x1 aqui é um deslocamento. É o deslocamento observado pela massa 1. x2 é o deslocamento observado pela massa 2. E temos ainda U, que é uma força. Esse U aí é uma força externa e ela está incidindo exclusivamente na massa 1. Okay? Bom, quando temos, então, um problema de determinar a função de transferência, e a gente vai começar por essa daqui, x1 sobre U, o que a gente precisa primeiro é obter as equações diferenciais desse sistema. E para isso, a gente vai utilizar as leis de Newton, tá? Mais especificamente, a que a gente vai traduzir em equações para a gente o que a gente quer obter, vai ser a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração igual à força resultante. E nós vamos escrever essa segunda lei de Newton para cada uma das massas. Portanto, vamos ter um conjunto com duas equações. Tá? Então, vamos começar analisando a primeira massa. E eu vou escrever a segunda lei de Newton para ela, né? Então, eu vou escrever M1 vezes aceleração, que vai ser igual à força resultante que está incidindo sobre ela, né? Vejam, então, que nós temos agindo sobre ela uma força externa, estou analisando M1, temos uma força externa U, e se opondo ao movimento criado por U, nós temos a força da mola K1 e nós temos a força da mola K2 e a força do amortecedor B. Então, vou escrever aqui a força da mola K1, como vimos no slide anterior, menos K1 vezes o deslocamento observado por essa mola. Vejam que a mola K1, ela é afetada diretamente, ela está conectada diretamente apenas ao deslocamento x1. Portanto, a força, a expressão para a força dessa mola K1 vai ser K1 x1. Agora vamos representar para K2 e para B. Né? Portanto, menos K2. Agora, K2, vejam que K2 é afetado pelo deslocamento x1, pois está conectada diretamente no deslocamento x1, mas também está conectada no deslocamento x2. Portanto, ela vai ser afetada por ambos os deslocamentos. O deslocamento resultante que K2 observa é, portanto, x1 menos x2. E o mesmo serve para o B, nosso amortecedor B. Ele enxerga, ele está conectado diretamente ao deslocamento x1 e ao deslocamento x2. Portanto, menos B, V1 menos V2. Ok? Bom, essa é a análise de força da primeira massa, né?
E vejam, como eu disse anteriormente, para a gente poder calcular a função de transferência que ele pediu, que é x1 sobre u, temos que deixar tudo em função de x. Não podemos deixar aceleração nem velocidade. Então, vamos passar tudo para x, né? m1 vezes a aceleração que a massa 1 enxerga é só resultante do deslocamento x1. Portanto, m1, x1, duas linhas. Isso daqui vai ser igual a u menos k1, x1 menos k2, x1 menos x2, menos b, e agora eu vou passar essa velocidade para deslocamento, x1 linha menos x2 linha. Essa é a equação 1 da minha primeira massa. Vamos fazer a mesma análise para a segunda massa, a massa M2 agora. Novamente, a gente vai escrever massa vezes aceleração igual a força resultante. Massa 2 vezes a aceleração que a massa 2 vai enxergar é resultante apenas do deslocamento x2, que está conectado diretamente nela. Portanto, m2, x2, duas linhas. Isso vai ser igual. Notem agora que m2 não tem nenhuma força externa agindo sobre ela, né? Então, as forças resultantes que incidem em m2 são a força da mola K3 e as forças de K2 e de B. Então, teremos assim, ó, menos K2. E agora K2 vai se opor ao movimento de aceleração no sentido de x2. Portanto, o deslocamento resultante que K2 enxerga é x2 menos x1. O mesmo serve para o amortecedor, menos B, x2, duas linhas, menos x1, duas linhas. E temos, por fim, K3 menos K3x2. Essa segunda massa eu fiz direto, né? Fiz o raciocínio direto já, tudo em função de x, mas é igual ao que a gente fez para a primeira massa. Então, agora, a gente tem um sistema com duas equações, né? Temos ali, então, m1, x1, duas linhas, é igual a u menos k1, x1, menos k2, x1 menos x2, b, x1 linha, menos x2 linha. Essa é a minha equação 1. E a minha equação 2, vou copiar aqui que fica mais fácil. Tá aqui. Temos esse sistema agora. Como queremos função de transferência, né? E a função de transferência que a gente se propôs a encontrar primeiro é essa daqui, x1 sobre u, x1 de s sobre u de s, né? Então, vejam, a gente precisa passar essas equações aqui, que estão no domínio do tempo, porque essas derivadas, todas aí são derivadas no tempo, temos que passar essas equações para o domínio da frequência. Portanto, nós vamos aplicar transformada de Laplace ao sistema que acabamos de obter. Tudo que é constante continua constante e tudo que varia no tempo passa para o domínio da frequência. Então, a gente fica assim, M1, derivada segunda, com condições iniciais nulas, S ao quadrado, x1 de S. U de S, menos K1
x1 de S, menos, já vou fazer distributiva aqui, K2 x1 de S, mais K2 x2 de S, menos x1' com condições iniciais nulas, vira S, né? Então, menos BS, x1S, mais BS, x2S. Então, a primeira equação já está no domínio da frequência. Segunda equação, M2, S2, x2 de S vai ser igual a menos K2, x2 de S mais K2, x1 de S, menos BS, x2 de S mais BS, x1 de S, menos K3, x2 de S. Agora, nesse ponto, já temos ali x1 de S, x2 de S e U de S, né, nessas duas equações, como sendo as nossas funções em S, portanto, no domínio da frequência. A gente pode agora obter, o que ele pediu no enunciado é x1 de S sobre U de S. Essa função de transferência foi isso que ele pediu. E aí a gente pode, por exemplo, trabalhar as expressões, substituir uma na outra e chegar em x1 sobre U, né? No entanto, eu vou resolver aqui utilizando o método de Cramer, né? Que eu acredito que seja uma forma mais organizada, mais prática de fazer isso daqui. Tá? Para isso, a gente precisa agrupar todos os coeficientes de x1, todos os coeficientes de x2 e os coeficientes, vamos dizer assim, independentes, o lado direito, né? Que vão ser as entradas externas do nosso problema. Tá? Então, vou fazer isso. Vou deixar do lado esquerdo tudo que tem x1 e x2 e do lado direito aquilo que não tem x1 nem x2. Então, na equação de cima, vamos ter assim, ó, M1 S ao quadrado x1 de S, mais K1 x1 de S, mais K2 x1 de S, mais BS x1 de S. X2 agora, menos K2 x2 de S, menos BS x2 de S, e do lado direito vai ficar apenas o U de S. Para a segunda equação, temos M2 S2 x2 de S, mais K2 x2 de S, mais BS x2 de S, mais K3 x2 de S, agora x1, né? Menos K2 x1 de S, menos BS x1 de S. E agora, nós não temos nenhum termo independente que não esteja multiplicando x2 ou x1 na segunda equação, então a gente deixa zero, né? Esse é o nosso sistema com as duas equações. Bom, agora, como eu quero montar um método de Cramer, o que eu vou fazer é colocar em evidência tudo que tem x1, tudo que tem x2 e deixar um termo só para cada uma dessas funções. Então, na primeira equação, vou colocar em evidência tudo que tem x1, vai ficar assim, ó, M1 S ao quadrado,
mais BS mais K1 mais K2. Isso é o que multiplica meu X1 de S. Né? Menos K2 mais BS, que multiplica X2 de S. Isso vai ser igual ao de S. Na segunda equação, o que nós temos multiplicando o X1 de S vai ser menos K2 mais BS mais M2S ao quadrado mais BS mais K2 mais K3 X2 de S igual a zero. Então, esse daqui ficou o nosso sistema já organizado, tudo pronto para a gente montar a nossa regra de Cramer aqui de resolução de sistemas. Né? Então, vamos aplicar aqui o método de Cramer. E o método de Cramer, né, o que a gente faz em primeiro lugar é calcular o delta. Né? O que é esse delta em Cramer? Delta vai ser o determinante, né, dos coeficientes das variáveis do lado esquerdo das equações. Né? Quais são esses coeficientes? São esses aqui, ó, que multiplica x1 aqui, que multiplica x1 aqui, que multiplica x2 aqui, multiplica x2 aqui. E eu vou montar um determinante com esses fatores. Né? Então, vamos ter um determinante, m1 S ao quadrado mais bs mais K1 mais K2, menos K2 mais BS, menos K2 mais BS, e aqui vamos ter M2S ao quadrado, mais BS, mais K2 mais K3. Agora a gente resolve esse determinante aí. Esse termo vezes esse menos essa multiplicação aqui, que vai ser, portanto, menos K2 mais BS ao quadrado. Assim, né? Agora podemos resolver, então, a expressão ali para o K2 mais BS ao quadrado. A nossa expressão fica, então, mais K2 mais BS ao quadrado. Calculamos o delta do Cramer e agora vamos calcular para x1. Para x1, escrevemos assim, né? x1 é igual ao determinante para x1 sobre o delta. Onde esse determinante para x1 ele
é quase igual ao determinante do delta. Então, eu vou copiar ele de novo. A diferença que vai acontecer entre esse determinante para x1 e o delta é que na coluna do x1, portanto, nessa coluna, nós vamos inserir o lado direito das nossas equações. Então, eu vou apagar isso daqui e vou colocar o lado direito das equações, que é o de S e zero. O de S e zero. Agora, eu calculo esse determinante, então, determinante para x1 vai ser igual o de S, que multiplica este termo, menos zero vezes aquele termo, que dá zero. Agora, eu posso voltar em x1 de S é igual ao determinante para x1 sobre o delta. O determinante para x1 está apresentado aqui. E o nosso delta, a gente obteve ele aqui em cima. É este resultado. Aqui é negativo, né? Positivo nessa conta, com menos de fora, negativo. Então, esse aqui é o nosso delta. E nesse ponto, a gente já está quase na função de transferência que ele solicitou para a gente. Vejam que ele solicitou para a gente x1 sobre u. Se eu pegar simplesmente aqui, ó, esse u e jogar dividindo, eu já cheguei na função de transferência que ele pediu no enunciado. Então, vamos fazer essa substituição. x1 de S sobre o de S vai ser igual a isso daqui, só que sem o U. Portanto, essa é a função de transferência que foi solicitada no enunciado, x1 de S sobre U de S. A outra função de transferência, x2 sobre U, vocês conseguem obter usando o mesmo procedimento, e eu deixo, então, como um exercício para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, postem aí embaixo do vídeo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Um abraço.